Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente fazer uma análise do último episódio de O Cavaleiro dos Sete Reinos. Vou falar com vocês a minha nota final pra série, a nota da crítica e a nota do público também pra essa série. Vamos falar um pouco sobre esse episódio, detalhar o que a gente pode ter pra uma possível segunda temporada dessa série também. Então, vamos pro vídeo. Bom, vamos começar falando com a minha nota e a nota da crítica do público no Rotten Tomatoes para a série. A série finaliza bem curta nesse sexto episódio, né? Todos os episódios tiveram episódios bem curtinhos, então a série finaliza de uma forma bem rápida também. Mas a minha nota final para a série fica em 9.5 de 10. Eu gostei bastante dessa série, gostei mesmo. Enquanto a nota da crítica para a série foi 93% de aprovação, enquanto do público 76% de aprovação no Rotten Tomatoes. Caso vocês queiram ver, né, uma questão mais crítica da série, uma nota mais crítica, quiserem ver uma crítica mais detalhada, né, de uma forma mesmo mais crítica da própria série, vão lá no Instagram do canal que eu sempre posto a crítica escrita lá. Então lá eu não vou analisar a série, né, eu vou fazer uma crítica em pontos mais críticos, caso vocês queiram ler, né, sempre vai estar no Instagram do canal, que sempre fica na descrição aqui dos vídeos. Mas vamos começar com o que interessa, que é analisar esse episódio. Bom, o sexto episódio já começa com uma trilha sonora perfeita, cara, ó. Quem é fã do Xamanzinho da época ali, de Pecado Capital, pegou a referência. Claramente eles se inspiraram em 44 Problems, com certeza. Brincadeira, né? Óbvio que não. A gente sabe que a música do Xamã, 44 Problems, é uma homenagem mesmo ao cinema e tudo mais, né? Mas a trilha sonora que começa aí, né, esse episódio é muito boa mesmo. Eu gosto muito dessa trilhazinha sonora, muito legal. Já começou numa pegada que, ó, me fez ainda gostar mais da série. E bom, nós vemos uma conversa até interessante naquele começo ali de episódio entre o Dunk e o Tempestade Risonha. Após eles vencerem a luta ali dos 7 deuses, eles estão ali completamente felizes, estão até comemorando. O Dunk tá recebendo até, né, um cuidado médico, e o próprio Tempestade Risonha chama ele pra ser, por exemplo, ficar do meu lado, cara. Vem aqui, ó, fica comigo. Eles têm uma conversa maneira sobre isso, né? O próprio Tempestade fala: se você vier comigo, você vai ser um amigo que eu vou amar. Se você não vier, eu vou te odiar como um amigo. E o próprio Dunk não vai junto com ele, mas ele nem agradece aquele pedido. Ele não mostra nem muita gratidão com o Tempestade, nem com todo mundo que tava com ele lutando. Ele só está preocupado com a morte do Beyla. A gente sabe que ele ficaria preocupado com a morte do Beyla. Isso aqui, obviamente, é uma consequência. Ele claramente ficaria preocupado com aquilo tudo ali que aconteceu. Porém, ele não tem uma gratidão com quem estava do seu lado. E é esse o ponto que o Tempestade Risonha diz naquela conversa. E por isso que é interessante essa conversa entre os dois. Ele mesmo fala pro Dunk: você tem que ter gratidão a gente, que tava com você lá desde o início. Ele morrer ou não vai fazer diferença nenhuma. A gente estava do seu lado e a gente lutou por você. Ele chegou depois e ele em nenhum momento lutou por você. Ele só tava ali completando, e ele, de qualquer forma, é da Casa do Dragão. Então, ó, você tem que ter gratidão a gente. O Dunk pensa um pouco aquilo ali e a sua culpa até sai um pouco. Ele tava muito culpado, né? Tava se sentindo muito culpado pela morte do Beyla. Mas depois daquela conversa com o Tempestade, as coisas se apaziguaram um pouco mais pro próprio, né, Dunk, que tava se questionando sobre essas questões. Ele mesmo questiona depois com o próprio Ransom, né, o Rayman. Ele questiona com ele por que levaram o Beyla. Por que os deuses levaram ele e não levaram o próprio, né, o próprio Dunk. Tanto que quando ele vai no velório do Beyla, ele encontra com o filho do Beyla. E é essa conversa que os dois têm. O filho dele fala: você não está acostumado a ver um pai morrendo na armadura do filho. Você está acostumado a ver um filho morrendo na armadura de um pai. Não um pai, né, na armadura do filho. E essa conversa é legal porque o filho ali do Beyla pergunta para o Dunk por que os deuses levaram ele, o melhor rei. Ele seria o melhor rei de todos, o verdadeiro herdeiro do trono. Por que levaram ele e não levaram você, um simples cavaleiro andante, cuspindo mesmo na cara ali do próprio Dunk, sendo que quem quis ir, quem se propôs a ir pra luta foi o próprio Beyla. Então ele assumiu os próprios riscos. Mas fica essa questão: por que os deuses levaram
salvaram o Baela e não o Dunk. Aí que tá, cara. Os deuses, eles não querem saber se você é de uma casa grande. Eles não querem saber se você ali, pô, é um Targaryen, se você tem sangue do dragão. Não, isso aqui não vale de nada. E é essa conversa que o Tempestade Risonha teve com o Dunk. Por isso que é interessante. Ao mesmo tempo em que ele tem uma conversa muito boa com o Tempestade Risonha, o próprio Dunk é rebaixado quando vai tentar buscar ali os Targaryen, quando vai tentar buscar a família do Baela, que não era pra ele ir. Como o próprio Rain fala com ele, né, cara? O Rain ali, agora, né, que não é mais da maçã, agora é da maçã verde, e tá criando ali uma nova casa, né? Tá criando ali a maçã verde, né, cara? E isso aqui pode ser referência até aos próprios verdes, né? Os verdes que já existiram em Casa do Dragão, a gente não tem muitas referências sobre eles aqui, né? Até porque Cavaleiro dos Sete Reinos é após Casa do Dragão, mas pode ser alguma referência relacionada a isso. Ele que também vai ser pai e se casou com aquela prostituta que a gente já viu nos outros episódios. Ele não sabe do passado dela pelo visto, mas ele tá feliz e é o que importa, né, cara? É interessante a gente ver ele criando a maçã verde. É legal isso aqui. A gente também vê o próprio Príncipe Maker chamando o Dunk pra conversa. É legal a gente ver essa conversa entre os dois, até porque o Maker nunca gostou do Dunk. Isso já ficou claro em todos os episódios da série. Mas a conversa entre os dois é boa, justamente porque o próprio Maker fala, o Egg quer ficar com você. Ele não é um filho bom, ele não é um garoto bom, ele é complicado. E, obviamente, a gente sabe que o Egg é uma pessoa boa. Quem não é o próprio Darren e o Arya, né? Os dois não são. Mas o Egg, ele é uma pessoa boa. Porém, o seu pai não vê ele assim, porque o seu pai quer ver ele como um desgosto. Pelo Egg não ser da família, pelo Egg não querer ser da família, entende? Mas ele fala que o Egg quer ser o seu escudeiro. Ele então propõe pro Dunk, vai embora daqui, fica longe da gente, mas você pode treinar um pouco o Egg, então depois ele vai voltar. Você também, se quiser um treinamento, alguma coisa assim, mas em nenhum momento o Maker dispõe alguma coisa pro Dunk, até porque ele não está feliz com aquilo ali. E o Dunk também se questiona, será que valeu a pena? Caso ele não tivesse aceitado aquela proposta do Eren, ele perderia uma mão e perderia uma perna. E é o que ele fala, o que uma perna faria falta para a realeza? Para todas as pessoas que dependem do rei Baela. O que a minha perna faria diferente? Nada. Já o príncipe Baela morto faz total diferença. Ele ainda não sabe se valeu a pena aquela luta. Ele ainda tá se questionando sobre isso. Ele deveria ouvir mais o Tempestade Risonha, mas tudo bem, tudo bem. E então ele vai conversar com o Egg. E o Egg, obviamente, né, espionou e ouviu a conversa do Dunk com o Maker. E o Egg fica até meio triste, porque segundo, né, o Dunk, ele não quer assumir essa bronca. Não quer deixar o Egg ser o seu escudeiro. Até porque o próprio Dunk fala, né, sem perder mais príncipes, cara. Ele não quer mais isso. Ele não quer ter esse peso nas costas de ficar carregando essa culpa de que matou o príncipe Baela, de que pode matar o Egg, entendeu? E o Egg mesmo diz pra ele, em outras palavras, né, mas que ele é um cavaleiro muito covarde. Obviamente, ele usa outras palavras, como eu falei pra vocês, mas é o que ele quer dizer. O próprio Dunk depois tem aquele flashback ali com o Sir Arlon, aonde ele mesmo deixa de ser um covarde. Ele não quer assumir essas broncas, mas o próprio Sir Arlon naquele flashback fala com ele, um cavaleiro nunca foge à luta, um cavaleiro termina a sua história. E isso dá até um ânimo maior para o Dunk poder, né, assumir essa bronca de ter o Egg como o seu escudeiro oficial e querer ser o cavaleiro dos Nove Reinos, o cavaleiro Dunk. Isso que ele precisa ser. Então ele acaba encontrando Darren naquele tipo de bar, naquele tipo de festejo, e ele conversa mais uma vez de forma grosseira com o Darren, até porque ele não se bate com o Darren. E o Darren mesmo fala que o seu irmão nunca foi uma pessoa ruim igual ele é hoje em dia. O Dunk questiona, achando que é o Egg, mas é sobre o próprio Arya. E isso aqui é legal, até porque o Arya realmente, cara, ele não nasceu mal, ele se tornou dessa forma, entende? A gente vê um passado do Arya ainda numa segunda temporada, uma terceira, eu acho que vai ser muito legal, e eu acho que inclusive isso pode acontecer, principalmente por quando terminou aquele final ali do episódio. Vemos então o Egg assumir a sua própria bronca. Ele quer ser o escudeiro e ele mesmo vai até o local. Ele vai até o Egg, né? Após o Egg, até o Dunk, perdão. Ele vai até o Dunk após o Dunk dar o seu cavalo para o Rance. Ele dá um cavalo para ele e ele vai embora. Ele tá indo embora dali mesmo, sabe? Porém, o Egg fala: meu pai liberou e agora você é o seu escudeiro. Vemos então o Egg sem o seu cabelo branco novamente, até porque já estava crescendo naquela
naquela tentativa, inclusive, dele tentar matar o Eren, mas não consegue. E mais uma vez ele sente ódio pela família. Ele não se sente feliz dentro da família. Por isso que ele tentou matar o seu irmão, não conseguiu, muito por conta do seu pai estar no quarto, mas eu acho que mesmo se o pai dele não tivesse, ele também não iria conseguir. Mas ele estava muito bravo porque o seu cabelo branco voltou a crescer. E ele não quer ter nenhum resquício dos Targaryen. Ele não quer nada. E é por isso, né, que ele mais uma vez raspa o seu cabelo, tira as roupas Targaryen e volta com as roupas do Egg lá dos primeiros episódios. O Egg tava vivendo naquele estaleiro, limpando de cavalo, entende? E ele fala que o seu pai deixou e que agora ele vai ser um grande escudeiro. Então é uma nova vida sem a família Targaryen. É o que ele quer. O próprio Dunk, o seu próprio pai, né, o Maker, sabe que ele não quer ficar perto da família. É o que o próprio Dunk conversa com o Maker, mais uma vez naquela conversa. Eles têm aquele diálogo e ele fala pro Maker: vai ser bom o Egg ser meu escudeiro, eu aceito ele como meu escudeiro, vai ser bom ele sair disso aqui, um pouco disso aqui. E o Maker já entende, ele sai um pouco da família. É o que o Egg precisa, o Egg não quer ficar perto daquela rapaziada. O próprio Dunk também não. E com, né, esse apoio do Maker, o Egg agora pode ser esse escudeiro. Mas ó, vai dar pala para a segunda temporada e eu vou falar disso agora. Cara, vemos então eles saindo com os cavalos, eles ali aproveitando, né, indo embora mesmo para aproveitarem, até porque agora o Egg é o grande escudeiro do Dunk, e ele fala pro Dunk: você não é o cavaleiro dos 7 reinos, você é o cavaleiro dos 9 reinos, e então ele cita 9 reinos, inclusive que nunca foram muito bem explorados, como o próprio Egg fala, dando a entender que agora os dois vão explorar muito melhor as coisas que tem por aí. Então vemos todo mundo seguindo o seu novo caminho. O Dunk agora cavalgando no seu cavalo como um grande cavaleiro mesmo, ordenado cavaleiro, com o seu escudeiro, ordenado escudeiro que é o Egg, enquanto ele vê ali naquela visão o seu grande ex-cavaleiro, né, o Sir Arlan, seguindo para uma direção contrária, uma direção mostrando, né, que Sir Arlan agora não vai mais precisar ajudar o Dunk em nenhum momento. Ele tem o seu escudeiro. Ele agora é o cavaleiro da história. Antes ele era o escudeiro do Sir Arlan, agora ele é o cavaleiro. Ou seja, ele não precisa mais do Sir Arlan ajudando ele na sua mente. Por isso Sir Arlan vai embora nessa despedida linda, cara. Aquela cena ali foi, pô, impactante. Foi muito bonita, cara. De verdade, senti um negócio muito bonito, cara. Muito bonito. Essa série no total, né, cara, tem uma fotografia linda, parece que tá tirando dos livros mesmo, é muito bonito. E termina a série na última cena, onde nós vemos, né, o próprio Maker junto com os outros Targaryen ali, caçando o Egan. Ele mesmo fala pra onde caralho o Egan foi, aonde ele está. E isso prova que o Egg mentiu para o Dunk. O próprio Maker não liberou o Egg para ser o escudeiro. Ele não liberou, o Egg fugiu mais uma vez. Isso vai dar merda? Com certeza, cara. Por isso que eu falei, ponta para uma segunda temporada com certeza. Eu garanto para vocês que a gente vai ter uma segunda temporada de Cavaleiro dos 7 Reinos. Muito por conta da história, né, dos dois ainda não ter terminado, principalmente relacionada ao livro, sabe? O livro é muito grande, então, pô, é claro que vai ter mais de uma temporada aqui pra série de Cavaleiro dos 7 Reinos, e a gente sabe que a história dos dois ainda não terminou, tanto do Egg quanto do Dunk, e a gente também viu no final da cena aí, que agora, né, o Maker vai atrás do Dunk ainda mais puto, porque, né, o Egg agora saiu e fugiu com eles, e ele sabe aonde o Dunk está indo, então, cara, vai ser ainda uma guerra ainda maior entre os dois, mas finaliza a série de um jeito muito bom. Eu gostei muito da série. Mais uma vez, se você quiser ver a minha análise crítica da série, vai lá no Instagram do canal que eu já devo ter postado, tá? A crítica escrita pra vocês verem, né, o que eu achei de ponto a ponto. Mas em si, cara, é uma série muito boa. Eu acho que é mais uma série, pô, pra completar essa trilogia de Game of Thrones que, pô, é incrível, tanto Game of Thrones, Casa do Dragão, Cavaleiro dos 7 Reinos, tá tudo muito bom. E, cara, eu acho que valeu a pena. Eu acho que se a série fosse até maior, se tivesse 8 episódios mais 2 episódios, seria até melhor, cara. Mas é isso. Comenta o que vocês acharam desse episódio, o que vocês acharam dessa série. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, rapaziada.